tarde, gente. Eu vou resolver um exercício muito parecido com esse da aula de hoje. Não vou responder o mesmo, mas vou mostrar todo o passo a passo até a criação do gráfico. Prestem... Desculpa. Prestem bastante atenção. É uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tem a incógnita x e a incógnita y. Eu quero transformar isso daqui para eu conseguir fazer o gráfico. Para eu transformar isso aqui numa função, eu preciso isolar o y, eu preciso deixar ele sozinho. Para fazer isso, eu vou colocando todos os outros valores que não são y para o outro lado da igualdade. Vamos lá. Eu tenho o x e o 2 aqui. Eu não posso passar o 2 primeiro, porque ele está dividindo. Está multiplicando. Então, eu vou passar o x. Se ele estava somando, isso aqui na frente é positivo, ele vai pela igualdade negativo. Então, fica menos 2y igual a menos 10 menos x, certo? Tá, o y está isolado? Não, eu tenho que deixar o y sozinho. Para fazer isso, eu vou passar o 2 pela igualdade. Se ele estava multiplicando, ele vai vir dividindo com o sinal. Professor, como assim? Ele não está multiplicando, ele está com menos, ele deveria vir mais. Não. Quando a gente passa um número pela igualdade, ele não vai com o sinal oposto, ele vai com a operação oposta. Como assim operação? A operação é existente entre os dois termos. Entre o termo menos 2 e o termo y, existe uma multiplicação. Então, ele vai para o outro lado dividindo, que é o inverso da multiplicação. Por isso que o sinal se mantém. Aqui eu falei que ele estava somando, porque entre o x e o 2y, apesar de ser uma subtração, se eu escrevesse ao contrário, menos 2y mais x, o x estaria somando. Então, ao passar pela igualdade, ele viria negativo, ele viria subtraindo. Então, é sempre com a operação inversa. Encontramos a função que nós usaremos para conseguir fazer o gráfico. Vai ter uma divisão. Essa aqui é um pouco mais complicada das que eu passei na aula passada, mas eu vou explicar bem para vocês, tá bom? Até aqui, tudo bem. Lembrem-se que essa daqui é um exemplo igual ao que eu passei na aula de hoje, não é a mesma coisa.